Grande Felipe, esperando a dona Dainara. Olá, Oi, oi, já tô por aqui. tá por aí? Me ouvindo Deixa bem? eu só ajeitar. Tô ótimo. Maravilha. E aí, dona Tainara, como é que estamos? Do Pernambuco? Sim, eu costumo dizer que é a terra do bolo de rolo O e que é da um bolo de praia. rolo? É um rocambole, só que com a massa bem fininha, com bastante goiabada. Quando eu for aí, eu levo pra você, não se Me preocupe não. interessa. Isso me interessa. E banho de água quente de praia, só que tem tubarão. Mas aí a gente, né, tem umas partes que dá pra gente tomar banho ou não. Que dá para tirar o tubarão. Dá pra tirar o tubarão. Dá para ter banho sem tubarão. Com certeza. Vamos lá. Primeiro te Vamos. agradecer. Como eu já imaginava, nós teremos uma live aí com bastante colegas acompanhando. Já estamos com 16 colegas logados, eu tenho certeza que nós chegaremos a mais de uma centena, porque é um assunto novo e o convite, eu te agradeço muito ter participado, é algo que na fisioterapia poucas pessoas ainda trabalham, né? E me chamou Sim, muita atenção quando tu falou que a gente ia falar sobre dores de cabeça de causa ocular. sim. Então, João, Henrique, o pessoal tá logando. Tem uns colegas nossos aí já logados também. Eu já vi que o Felipe tá aí, a Raíssa. Então, eu quero falar contigo um pouco sobre isso. Tu pode nos contar um pouco primeiro da tua formação? Como é que tu descobriu que poderia ser fisioterapeuta e trabalhar a Camila Royer, a Camila Zanoni, e trabalhar, Zanoni né, também. Felipe, e trabalhar com disfunções relacionadas ao sistema óculo-motor? Como é que a tua formação te levou para esse lado? Então, quando eu entrei na universidade, a parte de cabeça era só paralisia facial. A gente só trabalhava com paralisia facial. E aquilo me intrigava muito, né? Eu digo, como é que pode? Se a gente tem tanto músculo, a gente só aprende o básico para trabalhar com paralisia facial. E aí fui levando até que um professor muito querido, eu conto sempre essa história dele, professor Jader. O professor Jader falava muito da área de disfunção temporomandibular, que a gente trabalhasse nessa área de disfunção temporomandibular, porque não tinha muita gente, principalmente aqui em Recife, era um mercado muito, muito fechado ainda, né? E com grandes chances de prosperar. E Sim. aí, o professor Jader veio a falecer e na semana do falecimento dele, quando eu estava na internet, eu achei um curso do Marcelo Tenreiro lá no Rio. E eu disse, só pode ser um sinal. Não pensei duas vezes, fechei e fui embora. Isso eu tinha acabado de me formar. Sim. Chamei duas amigas, que eram as minhas sócias na época, e aí fomos para o Rio, fizemos o curso do Marcelo Tenreiro, e aí me intrigava, porque eu dizia, pronto, a gente já pode trabalhar com a parte, né, temporomandibular, mas e os olhos? Quem é que trabalha com isso? E aí a gente entra na fisioterapia tratando todos os músculos do corpo, menos os dos olhos. A gente não trabalha os músculos dos olhos. Trabalhamos tudo. Eu nunca tinha visto também, te Pois confesso. é. Formei em 2008 e não é uma área, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que eu tenha visto alguém trabalhando. Pois é. E é Os uma colegas área. podem nos dizer aqui se eu estou enganado, se já Se trabalham, já mas viram também, se né? já viram. Eu não tinha visto ainda. Pois é. E assim, depois que eu fiz uma pós-graduação nessa área, não concluí porque não me identifiquei. Vou te explicar Sim. depois o porquê. E aí entrei na osteopatia, me formei na formação completa em 5 anos de osteopatia. E aí na parte craniana, a gente viu muito isso de olho e aí ativou meu feeling novamente, né? E eu juntei com a parte que eu já tinha, né, de uma formação, de uma pós-graduação na área. Só que era o seguinte, lá a gente trabalhava na pós e no curso com pacientes voltados para a parte neurológica. Então, eram pacientes com baixa visão, eram pacientes neurológicos, eram pacientes de traumas, que, enfim, e não era meu público-alvo. Eu não trabalho, assim, com pacientes neurológicos, não é meu público forte Sim. no meu consultório. Até que com a parte de disfunção temporomandibular e toda essa parte de dor, né, cefaleia tensional e tudo mais, eu vi que muitos tinham a relação com os olhos.
Nem que seja essa dor de fundo de olho, que a gente vai falar hoje, por quais poderiam ser as causas. Mas posições viciosas de cabeça, se a gente for falar em postura, sem falar em postura certa e errada, são posturas adaptadas para um paciente que tem uma disfunção nos olhos, então ela tem uma leve inclinação de cabeça, ela tem os pés mais abertos, e aí ela pode vir com outros sintomas, como hipofusão vestibular, ela pode vir com uma cervicalgia, cervicobraquialgia, a própria cefaleia. Então, a própria disfunção temporomandibular, a gente tem testes específicos que a gente descobre se o olho é causa ou consequência de uma disfunção da boca. Então, juntou, eu acho, né, com o tratamento. E aí, quando eu fui inserindo essa avaliação de olhos nos meus pacientes, praticamente todos tinham disfunção oculomotora. Então, quando eu comecei a trabalhar com eles a questão dos olhos, foi quando eu comecei a ter evolução nos meus pacientes. Então, aqueles pacientes crônicos, aqueles pacientes que sempre estão em recidiva, voltando para a gente por conta de dores, cervicalgia, cervicobraquialgia. Então, esses pacientes, às vezes, a gente trata, ele fica bom, mas ele volta. E a gente pensa que é algo ocupacional, a gente vai pensar em qualquer outra coisa, né? Mas, enfim, eu sei que... Eu descrevi aqui para o pessoal que está entrando agora acompanhar. Joia. A doutora Tainara aí está falando conosco sobre dores de cabeça. Então, a gente até vai falar sobre isso, né? Depois a gente vai falar sobre tipos de dor de cabeça, características das dores de cabeça, relações dela com disfunções cervicais. Eu tô com uma listinha, ó. Tô com uma listinha. Eu também tô com, olha aqui, ó, uma tabela praticamente. Deixa eu achar aqui para você poder ver. Eu tô com uma tabelinha com horário de dor, localização e os tipos de dores, mais ou menos. Maravilha. Acho que dá pra gente falar um pouquinho. Então, na osteopatia que tu descobriu que como fisioterapeuta poderia trabalhar com questões relacionadas a disfunções oculomotoras. Também, né? Na verdade, eu acho que a osteopatia me mostrou que eu poderia trabalhar com os olhos sem ser um paciente que já chega para mim com problema, que ele já sabe que tem um problema. No caso, um paciente que já teve uma lesão neurológica, um paciente que já nasceu com baixa visão, com alguma síndrome, né, genética. Então, eu sabia com a osteopatia que eu já podia trabalhar também com esses pacientes, já que eu achava que só podia ser a parte neurológica. E assim, era uma parte que eu tinha que gastar um pouco mais, essa outra parte, por conta dos equipamentos, que era um pouquinho mais caro. E já nessa parte que eu trabalhei na osteopatia também com terapia manual, eu preciso só da minha mão. Então eu trabalho com terapia manual nos olhos, terapias cervicais para associar com os olhos. Isso para qualquer tipo de disfunção, né? Se eu for uma hipofunção vestibular, que eu veja que tem uma causa ocular muito grande, inclusive porque os olhos são as portas para o vestíbulo, né? Se a gente quer ver alguma hipofunção vestibular, a gente avalia e vê pelos olhos, o nistagmo, alguma outra disfunção. Nossa, eu acho que a gente podia ficar uns 3 dias nessa live, né? Mas como nós não temos 3 dias... Tem muito assunto. ...de live, primeiro, nós vamos falar invariavelmente sobre dor de cabeça, né? Tu pode nos falar, o tu é o do Porto Alegre, o gaúcho fala tu, você fala você e nós falamos tu. Não, a gente fala tu também. Ah, já fala tu também? A gente fala tu também. Tu pode nos falar um pouco sobre os tipos de dor de cabeça, então, que tu tem encontrado em consultórios, para que depois a gente possa desmembrar isso em características das cefaleias? Quais são os tipos que tu tem encontrado? Então, a gente encontra bastante migrâneas, né? A gente tem com ou sem aura. Para quem não sabe o que é aura, seriam algumas alterações, tanto visuais, sensoriais, antes da crise. Então, um pouco antes da crise, o paciente pode ter como se fosse um início de perda visual, moscas volantes, que são aqueles brilhozinhos, seriam a aura, né? Enxaqueca, bastante, principalmente quando não se sabe o que é, né? Taxa logo como enxaqueca. Mas eu acho que o carro-chefe é cefaleia tensional. E eu acho que cefaleia cervicogênica também. Tem um público grande. E tem cefaleia, e aí entra um pouco disso, tem dores de cabeça que podem ter a relação com função ocular? Pode. Na realidade, a gente pode ter dores de cabeça também provocada pelos músculos extraoculares, né? Não só pelos músculos extraoculares. Quando a gente vai falar sobre torcicolo, principalmente não aquele congênito, que é por conta de uma alteração do esternocleidomastoide, mas um que a gente chama de posição viciosa de cabeça, por conta de uma alteração dos olhos. Então, a gente pode ter de causa ortopédica por alterações cervicais
ou a gente pode ter de causa realmente ocular, que seria o quê? Estrabismos, as alterações de forias, que seriam os desvios compensados, né? A gente pode ter também insuficiências de convergência, que é aquele teste que a gente faz aqui, e ele não consegue acompanhar junto com os dois olhos. Um olho vai e o outro fica ou sai, entendeu? Ele consegue talvez alternar. Então a gente tem, principalmente essas alterações de convergência dão bastante dor de cabeça, porque eu vou precisar juntar os dois olhos para ver uma única imagem. E aí o que é que acontece? Eu vou estar sempre brigando com os olhos. Então, aquelas dores de cabeça que começam ao final do dia, geralmente são por estresse da musculatura extraocular. A gente nesse pode... caso, a anamnese também depende de você saber se tem uma doença pregressa, não é só exame físico. Sim, com certeza. Com certeza. Para ter essa relação. Fora aqueles pacientes de trauma, se a gente for falar em trauma, pacientes com fratura de órbita, se esse paciente apresentar dores de cabeça, dor em fundo de olho, a gente precisa ver se ele não teve realmente nenhum tipo de fratura de órbita, porque o que acontece às vezes na fratura? Acontece do olho afundar e descer. Então a gente tem uma compressão do reto inferior. Essa compressão do reto inferior, quando o paciente vai olhar para baixo ou para a ponta do nariz, ele fica com diplopia. O que é diplopia? Deixa eu ver se eu acho aqui que eu tenho agora. Diplopia é isso. A gente tá vendo dois. Então, imagina você o dia todo assim, vendo tudo borrado. No final do dia, você vai ter, com certeza, uma dor de cabeça. Sim. Né? Pronto. Então, deixa eu tirar, porque da outra vez deram um print quando eu coloquei esse filtro de diplopia. Então, a gente tem, por exemplo, um olho mal fixado por conta de uma alteração de posicionamento de órbita. Dessa vez vai ser pior. Isso é gravado aqui na comunicação e a gente disponibiliza no YouTube. Ah, tá então, ótimo. Então, não vai ser fotografado, você foi filmada. Tudo bem, então. Você estava falando de dor em fundo de olho também, né? Essa é uma das questões que a fisioterapia, tu tens como avaliar essa origem e tratar isso? Muito, muito. Por quê? Porque, na maioria das vezes, essas cefaleias tensionais, elas vão dar dor referida em fundo de olho. Na verdade, a Camila Zanoni também disse que vai dar print, vai filmar. Camila, o que é isso? Eu pensei que você era a meu favor, viu? As tuas amigas, essas amigas. Um beijo, viu, Camila, pra você. Então, fiquei até nervosa com esse meu print de diplopia rolando por aí. Então, a gente pode ter também, deixa eu me lembrar. Ah, sim, essa cefaleia tensional. Então, a gente não necessariamente pode ter uma dor em fundo de olho. A gente pode ter uma dor supraorbitária, a gente pode ter uma dor retroorbitária. E é aquele paciente que vai chegar pra gente tocando e dizendo, olha, isso aqui, ó, quando eu aperto aqui, dói muito. Que é justamente a saída do supra, né? Então, quando essa dor mais ao redor do fundo de olho, quando ele chega assim pra mim, eu pergunto logo, como é a tua dor de cabeça? Ou então, pinta aqui pra mim, eu tenho sempre uma cabeça, um boneco, alguma coisa pra ele pintar. E aí, quando ele pinta, já mostrando aqui, eu já vou direto no esternocleidomastoide, porque ele tem um trigger point, que quando você palpa e pega nele, ele já vai direto ao redor dos olhos. Aí ele diz, pronto, é essa dor que eu tô sentindo. Então eu sei que eu tenho que trabalhar aquele eu tenho que trabalhar a cervical, eu preciso ganhar a mobilidade dele de cervical. Da mesma forma, se eu tiver dor, por exemplo, periorbitária, fundo de olho, eu tenho frontal, eu tenho occipito frontal. O occipito também, ele dá muita dor de cabeça. Então a gente precisa prestar mais atenção nele. Principalmente por conta da base nele na cervical, né? E como é que o fisioterapeuta pode... Primeiro, do que eu estou entendendo, assim, o pessoal que está chegando agora. Nós estamos falando sobre dores de cabeça e atuação do fisioterapeuta em diversos tipos de cefaleia. A doutora Tainara, do Pernambuco, trabalha com isso e está nos falando um pouco como que é essa atuação. Já falou um pouco de como funciona, um pouco bem por cima, assim, né? Porque a gente iniciou agora da avaliação, então precisa saber se ela tem doenças pregressas relacionadas. Já nos falou um pouco da avaliação, de como que inicia, até de desenhos que o próprio paciente faz para te ajudar a identificar, né? E falamos um pouco de cefaleia tensional, de relação com a cervical, também de algumas dores de cabeça, de dor de fundo de olho. Mas como é que o fisioterapeuta pode ajudar nisso? Ele identificou, eu tenho uma dor no fundo de olho ou um supra, e como é que eu vou atuar nisso?
Hoje a gente sabe que o fisioterapeuta ele já pode ser um profissional de primeiro contato, né? Ele não precisa mais daquela indicação médica. Então, se teu paciente está sofrendo com cefaleia, com enxaqueca, com algum tipo de migrânia, a migrânia em si é uma doença, a gente vai colocar ela como doença, mais sério. Então, a gente precisa de um acompanhamento neurológico, né? De um neurologista por conta de medicações. Porque a migrânia, ela pode dar uma dor no ombro, ela pode dar dor em outras partes do corpo, O que é a principalmente. migrânia? Migrânia, isso, migrânia. Também é um tipo de dor de cabeça, só que ela é um pouco mais séria, vamos dizer assim. A gente trabalha nela até na parte de hipofunções vestibulares. Nas partes vestibulares a gente tem a migrânia também. Então, eu coloquei ela ali na tabelinha que eu fiz. Então, isso, migrânia. Então, a migrânia, ela pode dar outras dores, não só a cefaleia. Então, a gente vai precisar de um acompanhamento de neurologista junto. Mas na cefaleia tensional, na cervicogênica, principalmente a cervicogênica, tem como a gente testar. A gente vai pedir para o paciente fazer uma flexão e ele vai fazer rotações para um lado e para o outro. E nesse momento, nesse momento ele vai dizer que a dor dele aumentou, ou que quando ele gira para o lado de cá é onde teve maior incidência de dor. Então a gente já sabe que precisa trabalhar aquela região de lá, né? Na cefaleia tensional, seria por palpação de onde ele está localizando a dor, e você vai precisar ter um conhecimento grande, assim, de anatomia, principalmente de trigger point, né? De onde ele poderia dar dor referida. Ajuda, às vezes, ter um aplicativo, ou então um site, acho que é triggerpoint.net. Mas tem vários aplicativos de trigger point, porque você pode perguntar ao seu paciente onde ele está dizendo que tem dor, ele vai dizer no olho. Lá no aplicativo vai ter, por exemplo, dores no olho. Quando você coloca, ele vai dar todos os músculos que podem dar dor no olho. E aí fica até dinâmico a tua avaliação, porque você pode chegar lá e mostrar ele. Aperta lá, por exemplo, no occipito. Quando você mostra ele, ele vai dizer, não é muito assim a minha dor, não. Quando você mostra o esternocleidomastoide, ele vai dizer, é essa. Eu sinto uma dor aqui. Isso, é gratuito. Depois eu tiro um print, se você quiser, para postar aí no story para o pessoal ter acesso. Sim. E aí você consegue mostrar ele direitinho. Ele pode te dizer exatamente essa dor aqui que eu sinto. Eu sinto uma dor aqui em cima, eu sinto uma dor nessa região e essa dor ao redor dos olhos. Então eu já sei que é o esternocleidomastoide. Vou trabalhar aquela região, e eu posso trabalhar inclusive com agulhamento seco, com terapia manual, o que eu tiver na mão. Né? Se eu trabalho com agulhamento seco, eu posso trabalhar com agulhamento seco. Tem gente que não gosta de agulhar essa região de pescoço. O esternocleido eu agulho. Mas eu não gosto de alugar longuíssimo do pescoço, às vezes escaleno, eu não gosto de agulhar. Prefiro trabalhar em terapia manual. Mas o ECMO, ele é muito tranquilo. Você palpa, sente se está sentindo alguma pulsação, não sentiu, segura lá nele e palpa. E faz o agulhamento. E existem outros, como é que eu posso te dizer, outros sinais, sintomas ou características para a gente saber se uma cefaleia é por causa de uma disfunção oculomotora? Sim. Primeiro a gente saber o horário dessa dor, né? Que eu já falei. Quando a gente começa a saber o horário dessa dor. Isso. E aí, durante as avaliações, a gente pode fazer testes de convergência. A gente precisa saber no histórico desse paciente se teve queda, se teve fratura, se teve qualquer outra coisa que pudesse dar esse tipo de dor. Tem uma outra dor de cabeça que é uma trocleite, que é justamente quando a gente toca aqui em cima, a gente vai sentir um buraquinho. Se a gente bota o dedo um pouquinho mais profundo, é uma região que já dói, é a tróclea. A tróclea, ela vai passar o músculo oblíquo superior. Então, ela pode, às vezes, dar uma inflamaçãozinha naquela região. Então, vai ser uma região mais inchada, dolorida. E ali, realmente, é uma inflamação. A gente precisa trabalhar também de forma medicamentosa. Mas a gente tem também a cefaleia troclear, que aí pega 90% mulheres. Eu não sei por que todas essas coisas tem que ser mais mulher do que homem, né? Ela é mais complicado, é por isso. Ah, meu Deus do céu. Então, 90% pega mais em mulheres, realmente. E ela geralmente piora quando o paciente olha para cima, justamente por conta da tróclea, né? Ele vai fazer lá a compressão do troclear. Então, tudo isso a gente precisa ter essas informações, se embasar nessas informações, para quando o nosso paciente chegar com dor de cabeça, a gente não achar que seja mais um sintoma. Na verdade, a gente precisa saber se aquele sintoma vai dizer pra gente o que é que a gente precisa tratar naquele momento, né? Sim. Então,
Teste de convergência é essencial para a gente fazer. Se a gente vai em oftalmo, praticamente eles não fazem teste de convergência. Eu acho que só uma vez em toda a minha vida que eu fui para um oftalmo e ela fez um teste de convergência em mim, que é o básico, você pegar uma caneta até seu dedo e juntar e ver se o paciente consegue. Já tem uma Bruno insuficiência do lado Bustamante fez direito. isso comigo e disse que tinha alguma coisa errada. Insuficiência do lado direito, já vi também. Ele disse que eu tava ferrado. Pronto. Ali, ó. Insuficiência grande do lado. Isso, do lado direito. Aí é grande. Grande. Porque vai estar perceptível daqui. Deu para ver do Rio Grande do Sul até Pernambuco, deu para ver que já vejo a distância. Deu para ver. Nesse caso, falou dessa insuficiência, quer dizer que um olho não consegue acompanhar, quando fala convergência, Isso. não consegue convergir um ponto. Não consegue juntar para focalizar lá naquele ponto. Isso pode ser porque teu olho esquerdo. Esse é o esquerdo, espelhando. Ah, é? Ah, é de espelhar. Esse é o esquerdo. Então o teu esquerdo é que é ruim, né? tá? Teu esquerdo é que é ruim, então, tá? Pode ser que teu olho direito seja muito forte, então ele é teu olho dominante. Acontece das vezes o paciente ter aquelas alterações grandes de grau. Não tem alteração às vezes grande de grau? Tem pessoas que têm, por exemplo, eu tenho um nesse olho e 3,75 no outro. Esse caso daí já é um pouquinho mais sério, porque ele já está deixando de enxergar um pouco mais com aquele olho, porque ele está atrapalhando o outro. O outro é bem forte e o outro só está atrapalhando. Ele vai dizer, ó, deixa que eu trabalho sozinho, que você está me atrapalhando. O fisioterapeuta, isso não deixa de ser um caso legal, né? Então agora eu virei o doente, o disfuncionado. Quando eu for a Porto Alegre, você vai ser minha cobaia. Tá. Não, tem um olho bem ruim lá para vocês olhar. E me chama lá, ó, esse aqui é um olho. Chama lá, por favor. Bem disfuncionado, é aquele olho esquerdo lá. O que um fisioterapeuta, no teu caso, interpreta? Primeiro, ele tem uma disfunção que eu fiz o teste de convergência e vi que o olho esquerdo não vem. Já sabe por anamnese que o olho esquerdo tem lá miopia, eu acho que é astigmatismo. Vê que ele nem abre o outro. Daí, o que você faz? Primeiro, o que isso pode causar? E depois, o que um fisioterapeuta faz para tentar tratar isso? Bruno Mendes, que bom que meus olhos tortos e disfuncionais pelo menos estão agradando. A gente vai ter dois tipos de alterações nos olhos. Uma sensorial e uma proprioceptiva. A sensorial vai ser justamente essa. Miopia, astigmatismo, hipermetropia. A miopia, ela não dá dor de cabeça. A que pode dar dor de cabeça mais é astigmatismo e às vezes hipermetropia, mas o astigmatismo dá mais. E a proprioceptiva seria justamente por fraqueza dos músculos dos olhos. Então, a gente tem a fraqueza dos músculos extraoculares, que seria essas alterações de convergências e as disforias. Como é que a gente testa forias? Se eu colocar lá num ponto fixo e eu vou fazer ocluir um olho. Então, quando eu tiro, eu vou ver como é que aquele olho ficou depois daquela... Esse negócio aí é um filtrozinho que eu coloquei, tá? Então, tem um negócio voando aí no meio, mas era um cílio do filtro. Olha no meu dedo. Quando eu vou tirar, eu vou ver como é que aquele olho se comporta. Quando a gente tira essa oclusão do olho, a gente vai ver às vezes que o olho vai estar lá fora e ele vai lá buscar a imagem de novo. Então ele pode estar lá dentro, ele pode estar para cima, estar para baixo. Geralmente para cima e para baixo são alterações mais de estrabismos fixados. A gente está falando... Estrabismo, a Dani perguntou, também causa dores de cabeça? Então, não deixa de ser um estrabismo, só que a gente não vai ser aquele estrábico grande, fixado, como um PC Siqueira. Não sei se o pessoal sabe quem é, que era um youtuber que fez até uma cirurgia para os olhos, que é aquele estrábico mesmo que o pessoal chama de vesgo, né? Aquele ali é um estrábico fixado. A gente vai ter também as alterações de convergência, ela não, de forias principalmente, ela não deixa de ser um estrabismo transitório que a gente vai provocar. É muita pergunta, né? Tu nem tinha respondido ainda dos tipos de avaliação. E eu... É verdade. Então é porque você vai se empolgando também. Dividir conosco aí, a gente tem muita dúvida. Muita, né? Daí você está falando da avaliação ainda, né? Mas o estrabismo... Isso. Para mim é muito importante saber o que é que você tem nos olhos, que seria essa parte sensorial. Se é uma miopia, se é uma hipermetropia, se é um astigmatismo. Por quê? Porque isso vai me ajudar na hora da avaliação. Como assim? Se você usa óculos e você tem miopia, eu vou te testar para convergência com e sem o óculos. Por quê? Porque a tua lente, ela favorece, a lente de miopia, ela favorece convergência. Então, ela vai favorecer que os músculos se juntem. Então, ela vai favorecer a convergência. Isso vai me ajudar
quando eu não consigo em um dos olhos ter convergência. É nesse caso que a gente falava que nós fizemos o teste de convergência. Um olho esquerdo não fez e eu sou um que uso óculos. Então, quer dizer que ele não está conseguindo cumprir também essa ajuda no papel dele. Exatamente. E aí, o que é que o óculos pode ser também? O óculos pode ser uma bengala, um andador, uma cadeira de rodas, porque a gente não pratica os músculos dos olhos. Se você tem uma insuficiência de convergência, você precisa trazer mais esses olhos para ele unir e ver uma imagem. E O que como é que acontece? você faz isso no tratamento? Exercícios. Ah, Exercícios. faz com exercícios. Exatamente, exercícios. Então, primeiro eu preciso saber, primeiro de tudo, se o paciente enxerga bem, né? Então, sabe aquela cartelinha lá que tem no oftalmo? Eu tenho um no consultório, eu tenho um no celular, porque dependendo da distância, eu já mostro ele, peço para ele me dizer a segunda linha. Eu também posso dar um printzinho desse aplicativo que eu tenho. E aí ele vai me dizer a segunda linha, porque se eu vi que ele já não enxerga bem, eu também tenho uma alteração sensorial, eu posso encaminhá-lo para um oftalmo, né? E se eu sei que, por exemplo, ele enxergou legal, eu fiz o teste de convergência e deu uma alteração, eu já sei que ele é um paciente grande para mim para trabalhar com exercício. Não só em casa, mas ele também, não só em consultório, mas em casa também. Por exemplo, pacientes que têm alteração de convergência, ele não vai ter o que a gente chama de esteropsia, né? Não só alteração de convergência, que seria a visão de profundidade. Eu até brinquei num post lá no Instagram, dizendo que era a visão da gente de Tandera. Que quando o Lion pega aquela... Isso primeiro demonstra a idade da gente, né? Mas tudo bem. Eu juro que eu pensei nisso. Mas aí... É porque eu dei uma pesquisada no Google. Eu não sou dessa época. Eu sou de Bob Esponja pra cá. Então, quando o Lion pega lá aquela espada e diz, espada justiceira, me dá visão além do alcance. O que é que ele quer com isso? Ele quer uma visão perfeita. Ele quer uma visão de profundidade. Então, ele quer uma esteropsia. Quando a gente tem uma alteração nos olhos, seja ela dos músculos extraoculares, a gente não vai ter essa esteropsia. Então, quando a gente vai assistir um filme 3D, a gente não gosta ou fica com dor de cabeça, diz que não vê graça no filme 3D, porque você não consegue ver o 3D. Então, fica com dor de cabeça no final da sessão. É um filme que não é tão agradável ver um 3D por conta disso. Dependendo do horário, não seja de manhã, de tarde, à noite, enfim, você cochilar assistindo televisão. Dá sempre aquelas pescadinhas, porque a TV vai fazer como se fosse um... Sabe aquele comercial que tinha do batom? Compre batom, compre batom. Pronto, ela vai hipnotizar você e você termina cochilando. Isso é muito característico do paciente com disfunção oculomotora. Crianças também que tenham dificuldade no processo de ensino e aprendizagem, que tenham dores de cabeça quando crianças. Às vezes a gente precisa avaliar os músculos dos olhos, porque na maioria das vezes essas crianças são diagnosticadas com hiperatividade, com déficit de atenção, e às vezes é só dificuldade nos músculos dos olhos. Disfunção oculomotora. Nós ainda temos que falar desse trabalho da fisioterapia em dores de cabeça, isso, oculomotoras, mas já veio duas questões ali, se vê se pode nos responder. Deixa eu ver. A diplopia que aparece no final do dia, o que pode ser? Pode ser. Para nós, no caso da fisioterapia, tem condições do fisioterapeuta contribuir no tratamento? Com certeza. Diplopia? Ludmila, né? Ludmila, essa diplopia, de novo, vou colocar, já vou aparecer mesmo no YouTube assim, então vamos lá. Essa diplopia que pode aparecer no final do dia é por conta de estresse dos músculos extraoculares. Então, a gente pode ter também um tipo de cefaleia por esforço visual. E é justamente isso. Você vai tentar tanto fazer com que esses dois olhos se juntem para você ler lá aquela linha, aquela imagem, que no final do dia ele vai começar ficando borrado. Eu tinha uma paciente que ela dizia, Tainara, eu não consigo à noite ficar no meu celular para poder olhar internet, Instagram, porque ela trabalha no computador. E quando chegava à noite, ela ia ficar o quê? Em tela novamente. Então, ela piscava menos. Isso é uma coisa que a gente esquece bastante de fazer durante o dia, que é piscar. Então, ela piscava menos. Ela tinha essas alterações. Ela tinha uma alteração grande, a oculomotora maior do que a sua. Então, já imagina, ela já tinha que fazer um esforço. Deve ser mesmo muito ruim isso. Então, ela deve já tinha um esforço... Deve ser muito ruim mesmo. Mas eu vou precisar do protocolo de exercícios esse para ver se esse meu olho volta. Deixa comigo, te passo tudo. Então, ela já tinha uma dificuldade de fazer essa convergência dos olhos para poder ver a tela tranquilamente. Então, quando ela fazia aquele esforço grande durante o dia, durante o trabalho, à noite ela não conseguia. Ela tinha que tomar remédio de dor de cabeça para dormir todos os dias. Mas por conta de estresse da musculatura extraocular.
Então, às vezes, pode ser por conta de sensorial, você realmente esteja precisando de um óculos e tudo mais, mas tem umas vertentes que acreditam que quanto mais você exercita os músculos dos olhos, você talvez não precise mais de óculos no futuro, sua visão melhore. A gente não pode prometer isso ao paciente, a gente não pode, né, chegar e falar, dar uma informação dessa para ele. Mas isso às vezes acontece. Ainda não pode, né? Talvez depois de um pouco mais de De pesquisa, estudo. vai É ficar uma área também muito carente de estudo. mais amplo o entendimento do resultado do atendimento. Exatamente. É uma área bem carente, às vezes, de estudo também, Eu sabe? vi aqui a Bru Mendes, ela perguntou um paciente, deve ser um paciente que adquire uma convergência pós-traumática, consegue melhorar com os exercícios propostos na fisioterapia? Que trauma foi esse, né? Se a gente teve um trauma direto no olho, na órbita, se a gente teve um trauma a nível central, que trauma foi esse? Porque assim, a gente precisa saber que a gente tem 6 músculos ao redor dos olhos e a gente vai ter pares cranianos que vão inervar exatamente aqueles olhos. Não só a questão dos pares cranianos, mas também o trigêmeo. O trigêmeo ele vai fazer uma função muito importante para os olhos. E é uma das relações que a gente tem com a boca, que eu não vou dar spoiler, porque esse é só dia 23 de maio, que vocês vão ver lá no simpósio, que eu vou conversar sobre isso com vocês. Então, lá a gente vai descobrir o porquê que só tem essa conexão dos olhos com a boca, tá certo? Então, a gente espera vocês dia 23. Olha isso mesmo. 10h50 eu tô lá. 10h50 eu tô lá. Não percam. E a gente tem uma conexão muito grande, trigeminal também, com os olhos. Então, a gente precisa saber qual foi o trauma, mas geralmente a gente consegue melhorar sim. Eu tive uma paciente que nem foi minha, ela foi aí de Porto Alegre, uma físio daí de Porto Alegre, que veio falar comigo por Zanoni, por Camila, e que estava com a neurite do oculomotor. Então, ali já foi punk, porque o oculomotor ele vai inervar 4 músculos, né? Então, com os exercícios, eu consegui daqui mandar de novo, ó, a gente chegou nessa distância. De novo aqui de Recife, eu consegui chegar em Porto Alegre e eu consegui passar uns exercícios para ela, pedir para que ela buscasse mais esse... Olha aí, Camila falando. Desse caso. E aí, exatamente. Foi muito legal, porque foram 4 sessões que ela fez com a paciente de neurite. O olho dessa senhora estava aqui em cima. O olho estava aqui em cima. Ela já tinha deixado de dirigir, ela já tinha deixado de fazer atividades de vida diária, porque ela estava com muita diplopia. Imagina o olho aqui em cima. E aí, com 4 sessões, ela conseguiu melhorar, voltou a dirigir. Nem voltou mais para fisioterapia, caso que estava já dirigindo, fazendo tudo, tralando. Então, a gente conseguiu trabalhar muito bem esses músculos dos olhos, mesmo distante, só com exercício. Então, a gente precisa saber que tipo de trauma foi. Mas tu vai estar em Porto Alegre, a gente tem um curso de disfunções oculomotoras. Eu lembro que em julho, eu não quero mentir se é 13, 14 ou 17, 18, é um final de semana. Eu posso filar? O que é filar? Posso filar? Ah, dá uma olhada. Claro! O que é filar? Desculpa, vou dar uma olhada, só um minuto. Enquanto isso, eu deixo vocês olhando. É comer. Ah, é? Não, aqui filar é dar uma olhada lá nas coisas. Enquanto isso, eu deixo vocês. A gente tem o curso de disfunções oculomotoras, mas eu não lembro isso. a data. Te digo agora. Enquanto isso, eu deixo vocês aí olhando a tabelinha. 17 a 19. 17 e 19 é sexta, das 2 às 9, sábado e domingo das 9 às 18, se não me engano, né? Isso. É bem puxado, hein, pessoal? Porque é muita informação. Principalmente informação que vocês não viram na universidade. Então, é um curso bem puxado, mas a gente vai ter muita terapia manual, muita. A Camila tive o prazer de Camila ser minha aluna lá no Espírito Santo. O curso passou por uma reformulada, Camila, a gente tem coisas novas, inclusive a avaliação das hipofunções vestibulares pelos olhos, né? A avaliação dos olhos em hipofunção vestibular, e a gente descobrir conexões de músculos extraoculares com canais semicirculares. Então, a gente vai ver isso também lá. Falávamos há pouco no Bruno, esse é outro que está sempre com os cristais dele lá. Exatamente. Bueno. A gente troca muita figurinha por conta disso. Então, exercício tem opções, depois que faz a avaliação, o fisioterapeuta com um profissional já de primeiro contato
consegue fazer uma avaliação funcional desse sistema óculomotor e até mesmo relacionar ou tratar dores de cabeça e disfunções como essa grave em mim. Exatamente. Vê, deixa eu te dar E uma... quantas sessões, um exemplo lá, avaliou uma disfunção como a minha, quantas sessões geralmente o pessoal está precisando trabalhar para começar a perceber resultado? Vai Eu digo depender. porque quando é trabalho de reabilitação vascular, são coisas de uma sessão, dependendo do que for. Né? VPPB, sim, né? Seria uma sessão só, porque você reposiciona os cristais, geralmente acho que 2 técnicas, às vezes, uma técnica eles dizem que resolve, mas tem gente que gosta de fazer 2 para ter certeza que o cristal foi lá pro lugar. Na questão do exercício em si, eu não vou estar fazendo manobra. A manobra que eu posso estar fazendo é na cervical, a manobra nos olhos, mas eu preciso da contribuição do paciente. Então, por isso que minhas sessões eu faço 1 ou 2 vezes semanais no máximo. E exercício para os olhos a gente tem que deixar durante 20 minutos, no máximo, senão o paciente fica com dor de cabeça. Então, minha sessão toda, eu vou trabalhar com ele cervical, eu vou trabalhar com ele todos os outros músculos que envolvem aquele complexo, vamos dizer assim, né? Então, para depois eu chegar nos olhos. Quando eu chego nos olhos, eu vou fazer os exercícios com ele, eu vou fazer treino de mobilidade, treino de musculatura cervical e vou passar uma lista para ele fazer em casa. O que eu costumo dizer a ele é uma troca. Eu só posso lhe ajudar se você me ajuda. Então, a gente precisa... para casa, nessa área. Ele leva para casa. Leva para casa. Em torno até 20 minutos todo dia. Todos os dias, todos os dias. Uma coisa que eu gosto de pedir a ele também é para quando a gente descobre qual é o olho dominante, como é que a gente descobre isso? A gente pode ser uma cartela, que a gente pode fazer um furo aqui, vamos supor, e aí eu peço para ele olhar para mim lá por essa cartela. Eu tenho essa opção. Ou, quando eu não tenho nada disso, eu posso pedir para ele fazer uma mão, fechar a mão assim, mais ou menos. Eu não posso deixar muito grande, senão ele vai roubar. Então, eu peço para ele fazer assim, eu vou dizer agora, olha para mim, de frente para ele. Olha para mim agora por esse buraquinho. Na hora ele vai pro olho dominante. No curso de Pilates aqui, eu trabalho com isso há bastante tempo, tem um posicionamento de cabeça que a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer um diamante nesse vão. Pronto. Exatamente. Isso é um diamante. É o que eu acabo usando, ele tem que ver o formato. Pronto, então a gente vai ser o diamante que vai estar na frente dele, para ele poder enxergar lá. Quando eu consigo saber qual é o olho dominante dele, como seria o seu, que já é bastante, já porque a gente já vê que o outro olho ele não gosta muito de trabalhar, já que o outro trabalha muito, o que é que eu poderia te pedir? Uma coisa simples. Você vai tapar o olho bom durante 20 minutos, 10 minutos todos os dias. Pega lá eu gosto de pegar um EVA. Eu pego um EVA preto e fiz como se fosse um pirata. Eu mesmo fiz filmar, me comprometo. Eu vou filmar, vou fazer esse teste e vou fazer um antes e depois. Uma semana. Pronto. Uma outra coisa que você pode fazer, gente... Eu defini que era uma semana, mas nem te perguntei. Então, eu tenho resultados às vezes com 4 sessões. Então, pode ser que você consiga ver... Sabe por quê? Porque como é um músculo que a gente não trabalha muito ele, qualquer estímulo que a gente vai dar nele, ele vai responder muito rápido. Ainda mais esse que, pelo que tu falou, é bem vagabundo. Ele tá bem... ele tá bem... brincadeira. Ai... Então, eu gosto de ter uma caneta, mas como não tem uma caneta, vai o pincel. O que é que eu gosto de fazer com o paciente? No teu caso mesmo, além de tapar lá aquele olho bom, uma das coisas que a gente pode fazer, eu vou tapar aquele olho bom para ele poder estimular aquele olho que tá bem preguiçoso. Eu vou estimular ele a fazer atividades da vida diária. Então, eu vou pegar... Vou fazer com o EVA, tapo lá o olho bonzinho e vou deixar aquele olho preguiçoso trabalhando, por exemplo, para tomar café da manhã. Você já imaginou o esforço que ele vai ter que fazer, já que ele é preguiçoso? Então, ele vai ter que colocar o café na xícara. Vitor, ele vai deixar o café na xícara, ele vai fazer suas atividades, seu café da manhã. A próxima vez eu vou vir com tampão já. Já vem com tampão, tá? E aí, quando você tira esse tampão, você pode fazer um exercício tipo o seguinte. Você vai olhar lá para a ponta da caneta até ver uma ponta. Se já estiver vendo borrada 2, dá uma piscada ou pode afastar um pouquinho mais para frente. Ó, tô com ela aqui. Se ficou dupla, eu vou afastar um pouquinho até ver 1. Pronto, vi 1. Então, eu sei que é mais ou menos uma distância de 1 palmo, certo? Uhum. Até eu ver uma caneta. Aquilo ali já é meu parâmetro se está melhorando ou não. Então, eu vou trazer ela mais para mim e vou fixar até ver uma caneta.
Uma caneta, pronto. E piscando bastante, porque quando a gente pisca, a gente trabalha a acomodação e lubrifica os olhos. Então, aqueles pacientes que reclamam às vezes de olho seco e tudo mais, a fisioterapia também pode ajudar. Primeiro, piscando. Segundo, com exercício, com técnicas de mobilidade dos olhos, mobilidade cervical para ação trigeminal. E aí depois eu digo por quê, né? Quem sabe muito do trigêmeo vai saber por que eu tô falando isso. E então até V1. A intenção é que eu quero que você chegue até aqui, ó, a raiz do nariz, vendo uma ponta. Porque eu sei que os dois entraram e fizeram a fusão das duas imagens juntas. Acho que eu vejo umas 4 canetas. Bom, veja, então só sobe ela mais um pouquinho, tá? Não deixa ela realmente aqui na ponta, não. Deixa ela aqui, ó, na linha. Ela tá ofusca, né? Exatamente. Porque você tá, ó, conseguiram ver, pessoal? Quem conseguiu ver, dá um joinha aí. O que Nesse vocês olho, viram? nesse olho de cá dele aqui, como é preguiçoso. Vai lá, faz de novo. Olha aí, ó, todo mundo vendo. Deve ser Ó. engraçado ter problema nos olhos dos outros, Vai né? ver no YouTube. Porque você me deixou ficar com... meus olhos, isso é vingança. Isso Vai é ver no vingança. YouTube. É Eu sim. falei. Então a Mas gente eu vou consegue tentar, trabalhar então, uma isso. das coisas que tu sugeriu é primeiro ver a distância, que eu vou identificar uma ponta só enquanto duplica, para ver se ela Isso. consegue aproximar uma mão testando e a outra mantém. E tentar Isso. fazer uns 20 minutos por dia atividade com Isso. o olho pseudo preguiçoso para estimular ele. Julgaram preguiçoso, os né? 6 músculos dele. Exatamente. Ele pode ser Isso eu só tô incompetente, trabalhando. né? Ele pode não Pois ser é. preguiçoso, ele pode ser incompetente. Pois é. Então, esse daqui, na verdade, o da convergência, a gente vai estar trabalhando mais o reto medial, porque é ele que vai fazer a contração para juntar lá os dois olhos. Então, a gente precisa dele bem forte para poder trabalhar em sincronismo com o outro olho lá. Mas a gente também pode fazer uma coisa que a gente geralmente não faz, que é relaxamento dos olhos. Minha gente, vocês têm noção de como a gente estimula o olho, como a gente pede a ele esforço durante o dia todo e a gente não relaxa ele? A gente não relaxa, a gente não faz exercício nele, ele é muito abandonado. Eu sou indignada com isso. Acho que é por isso que eu sou tão levanta a bandeira do olho. Sim. Porque a gente trabalha muito os olhos e não relaxa ele. Então, durante o final do dia... Ficou meio balançando aí, que meu cachorro quase que derruba o tripé aqui. No final do dia, eu gosto de pedir para que esses pacientes, principalmente esses que têm muito esforço da musculatura extraocular, de fazer um relaxamento mesmo dos olhos, que é a coisa mais simples do mundo. Eu vou tentar filmar e deixar lá no Instagram, mas eu vou mostrar para vocês que estão aqui logo. A gente esquenta um pouquinho a mão, eu sempre falo disso, eu adoro esse. Porque a mão fica um pouquinho quente, então a gente faz como se fosse uma compressa nos olhos. Eu vou fechar os olhos, eu vou fazer uma concha, eu não vou fazer com a mão espalmada, porque senão eu vou estar empurrando os olhos e aí não adianta de nada, né? Então eu vou deixar uma conchinha, vai ficar meio fechado. E os dois, tá? O que é que eu vou fazer com o olho lá fechado? Com ele fechado, eu vou olhar para cima, eu vou olhar para baixo, eu vou olhar para direita, eu olho para esquerda, eu rodo para cima, rodo. Eu tô trabalhando a mobilidade do olho. Eu tô trabalhando todos os movimentos dos olhos e ele lá quentinho, ó, como se fosse uma compressa. Então ele adora isso. Fico mais um pouquinho lá só com ele parado e abro os olhos. Quando eu abrir os olhos, eu vou fazer o mesmo movimento com os olhos abertos agora. Então olho para cima, olho para baixo, olho para um lado, para o outro, giro, giro. Eu adoro fazer isso, principalmente quando eu tô com dor de cabeça por esforço, porque eu sou muito de estudar à noite. Então, eu tomo um chá, Red Bull, o que for, eu gosto de virar a madrugada estudando. Eu não sou muito do estudar pela manhã, acho que é muita zoada, né? Então, quando eu vou dormir, às vezes eu sinto que o olho tá bem tenso e a dor de cabeça mesmo pega essa região toda aqui frontal, né? Então, eu gosto de fazer esses exercícios antes de dormir. E aí, não preciso tomar mais nada, porque eu sei porque foi estresse do músculo, entendeu? Então, eu consigo dormir tranquilamente. Tainara, primeiro... como eu já imaginava, a gente podia ficar dias aqui falando nisso. Num primeiro momento, nós tentamos combinar aqui no Golden, combinar umas lives de 45 minutos, o que a gente até extrapolou. Mas eu sei que teria muito ainda para tirar de ti. Então, primeiro, uma das coisas, a Dani também achou muito bom, ela já confirmou, ela vai fazer o curso conosco em julho, em Porto Alegre. Coisa boa! Ela vai estar conosco. E
já não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, assim, que falam sobre óleos, me encanta, é algo que, de novo, aqui em Porto Alegre muito pouco ouvi falar, então estamos bem ansiosos para te receber aqui nessa primeira turma em julho. Estou muito ansiosa para chegar aí também. Antes disso, tu comentou, né, dia 23 de maio, a gente vai ter um simpósio internacional de postura e movimento, que é todo online. Eu convido a todos aqui, é um simpósio que vai estar ao vivo conosco. O Philippe Souchal, o francês, o criador da RPG, o Marco Pintucci, o italiano, que trabalha com esteco. Vai estar o Davi Ortega, um espanhol, falando conosco sobre método Pilates. Falando conosco de disfunções oculomotoras. O Bruno vai estar falando nos red flags, à beira do leito. Então, nós temos a FNP, do Leandro Giacometti. Então, vai ter uma gama, o Zé Góes falando de termografia ali do Ceará. Então, a gente vai ter o próprio Bruno, né, falando de reabilitação vestibular. Então, primeiro, te agradecer por isso. Então, é um evento que todos estão convidados. É um evento que a gente organizou ele a R$19,90. Aproveitando que tinha que fazer algo para estimular a troca de conhecimentos, a gente fez um evento online bem em conta, sábado, 23 de maio. A gente vai fazer a abertura a partir das 9 e das 9h30 começam as palestras. A tua é a das... 10h50. 10h50. Então, ficam todos convidados. Agradecer o pessoal que participou da nossa live hoje. Aguardo todos lá, dia 23. Dia 23 em julho. Eu olhei ontem, nós estávamos em não vou lembrar, 130 ou 140 inscritos confirmados. A nossa ideia é estar no dia 23 entre 1.000 pessoas. É um evento para 1.000 pessoas. Ele já tá me dando frio na barriga já. Pela plataforma ele vai fechar em 1.000. E não vamos escrever mais do que isso, mas vai ser com link no YouTube, são 1.000 inscritos. Nossa. Então, o pessoal é convidado. A Tainara é nossa convidada porque, sim, eu acho que a gente tem que aprender mais sobre isso. E tu já é uma das nossas referências na área, então agradecer pelo tempo. Quem dera. Nossa, é a nossa referência. Fico muito feliz, muito feliz. Qual vai ser a plataforma? Vai ser no YouTube, nós vamos disponibilizar. E embora a gente utilize o Zoom internamente, para os que vão estar logados trabalhando, vai ser um link privado do YouTube. Então, todos que estão se inscrevendo, estão confirmando já, a gente manda um e-mail confirmando. O link do evento está no institutogolden.com.br. Dentro do nosso link, ou pelo link agora do Instagram, que a gente logou aqui no Instituto Golden. Aí tem eventos, tem 2 eventos, fora os cursos, tem 2 eventos abertos. Um é o 2º Congresso Brasileiro de Postura e Movimento, que é na UBRA de Canoas. Esse é presencial, mas lá em outubro. E o online, que vai ser no YouTube, tá no link do Golden. Dentro do Golden ele manda para o Simpla. Daí os ingressos saem pelo Simpla. Tá bom? Então eu espero todo mundo dia 23 às 10h50. A gente vai começar cedo. Então eu quero todo mundo acordando cedo, porque Xuxa vai ser antes, hein? Xuxa vai pra... É depois? Ele é 1h30. É? Então eu praticamente que vou ser bem cedo. A Dani mandou o link ali embaixo. Joia, Dani, joia. Então, eu espero todo mundo dia 23 de maio. Eles foram na volta do almoço, porque lá são 5 horas à frente do horário de Brasília. Daí eles queriam que fosse no fim da tarde, e nós marcamos para ser 1h30 aqui, que é 6h30 lá em Paris. Eu acho que tem uma antes da minha, né? Você abre e tem uma antes da minha. Da tua tem. Tem aí o folder que você colocou agora? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não me lembro se é o Marco Pintucci, que é o italiano do Esteco. Eu acho que é o Marco, mas não te dou certeza. Vamos ver aqui. Não, é o Leandro. É o Leandro? Então é o Leandro Giacometti, do FNP. O Leandro 10h10 e antes é o Marco Pintucci. Então eu espero todo mundo, 10h50, olha lá, 10h50. A gente vai estar falando da influência da boca nas disfunções oculomotoras. Eu tenho meia hora. É muito legal, assim, organizar esse evento. Porque nós aqui no Golden em Porto Alegre, a gente trabalha com... A gente está tendo... O ano passado foram, eu não te dou certeza, mas foram 132 turmas. E com a função do Covid, o ensino presencial, nesse momento, ele não é possível, né? Então, o que a gente pode fazer para envolver o pessoal? A gente teve 1.200 e poucas matrículas. Vamos criar um evento, conversar com alguns amigos e trazer eles em algo mais próximo do gratuito, mas que pelo menos ajude a custear as despesas do evento. E a gente teve a feliz surpresa de ter o aceite de vocês todos.
Tá será sendo com pouquíssimo. fantástico. Eu tô muito feliz Os com esse três convite. falam um portunhol, pelo menos. O O Felipe Suchá, eu sei Suchada, que ele fala um português maravilhoso. ele dá aula no mundo inteiro, né? Então ele fala. Isso. O Marco Pintucci fala português porque ele dá o curso do Esteco. No Brasil é Salvador, Rio de Janeiro e... Não, é São Paulo. Era no Rio, agora é São Paulo e Porto Alegre. Então ele fala português, ele tem um sotaque italiano. Ele fala Eduardo, mas ele fala português. E o Davi Ortega também. O Davi Ortega já esteve no Brasil. Ele conhece bem, eu sei que é o Rio de Janeiro. E ele fala... Eles falam devagar, daí eles falam razoavelmente português. Faltam algumas palavras. Nós teremos como mestre de cerimônias, entre uma palestra e outra, contato com eles. E toda dificuldade que eles tiverem, a gente vai trazendo as palavras. Mas se faltarem, são palavras. Os três falam português. Dá uma Tá olhada bom? também lá no feed do Instituto Golden. O Davi já colocou um vídeo convidando. Então tá super claro, dá para entender perfeitamente o vídeo dele. Já tem o Convidando e-mail de pro apresentação, o do Davi. Eu E o meu? acho que já tá o do Bruno, não tenho certeza. E O meu eu sei que o tá. Felipe, o teu eu sei que tá. E o Felipe Suchá, ele fez, acho que faz 1 ou 2 dias. Se não foi ainda, vai ser colocado segunda. Nós pedimos para todos os palestrantes fazer um vídeo, né, Tainara? Falando um pouquinho da palestra. São vídeos de até 1 minuto. 1 minuto, 50 segundos a 1 minuto. E aí vocês vão poder ver um pouco do que cada palestrante vai falar. Então, dia 23 de maio, Tainara tá de novo. Gente, eu vou deixar vocês ir. Tá na hora da gente aproveitar o resto do dia do trabalho. Muito obrigado de novo. Obrigado a todos que estiveram conosco. E um ótimo final de semana. Obrigadão, viu? Beijo, gente. Obrigada. Minha gente, tem gente do Peru. Maravilhoso. Sou louco para conhecer seu país, viu? É o próximo. Beijo, gente. Tchau. E, gente, do Peru, falar nisso, aproveitando, ó. o Simpla, nós já temos inscritos do Paraguai e do Uruguai. Do Peru, ainda não. O CEP, Érica, é o código postal do Brasil, que remete ao nosso endereço, como número de identidade. Aí nós estamos pedindo que o pessoal coloque o nosso, e o CPF tem uma correção de código, porque quem é do exterior não tem CPF. Então, a Érica pode nos escrever, que quem é de outro país, a gente orienta no formulário de inscrição, como que adequa o CEP e o CPF dentro do formulário do Simpla. Porque nós teremos já, com certeza, Uruguai, Argentina, Paraguai, então talvez Peru também. Serão bem-vindos. Espero Tá vocês. bom? Beijo. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.